Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat, oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. Entrevistando hoje o Guto Costa, empresário, sócio-operador do Anavilhanas Lodge, hotel de selva aqui na região do entorno de Manaus. Guto, quais são os benefícios que um negócio como o seu hotel proporciona para a comunidade local? Muitas vezes uma operação, um empreendimento acontece sem que a comunidade, sem que a mão de obra seja recrutada naquele local, sem que haja qualificação. No caso do Anavilhanas Lodge, como é que isso tem funcionado? Bom, eu acho que eu posso resumir isso em algumas poucas palavras. Hoje o Anavilhanas, que é um hotel de 20 apartamentos, é o maior empregador privado do município de Novo Airão. Enfim, isso acontece porque Novo Airão é um município com muita potencialidade, como a maioria dos municípios do interior do Amazonas, mas o desenvolvimento ainda tarda a chegar, e a gente acaba sendo o maior empregador, mesmo sendo um hotel pequeno, mas você consegue trazer um benefício direto, porque é importante você empregar a mão de obra local por uma questão de comprometimento com o meio, mas também por uma questão econômica. O seu funcionário trabalhando e vivendo perto, morando perto do trabalho, é algo extremamente eficiente, né? Em termos de produtividade. Exato. Então, a hotelaria, o setor de serviço é um setor que requer muita mão de obra, né? E essa mão de obra ela tem que vir de perto. A gente hoje emprega, com 20 apartamentos, 40 a 42 funcionários fixos. A gente tem cerca de 8 a 10 funcionários que são temporários, dependendo de alta temporada, né? E desses 40 a 42, só 4 são de fora. O resto é de Novo Airão. E o turnover baixíssimo, você estava me dizendo? O turnover é baixo. A gente, uma cidade com carência de emprego, quando você tem um emprego que remunera acima da média, que você tem respeito no tratamento cotidiano, que você tem um serviço que é bem visto por quem recebe o serviço. O nosso hóspede gosta de agradecer, é um hóspede solícito, o funcionário não quer sair. Então, e a gente tem uma dinâmica de tratar aquilo como uma grande família, né? A hotelaria em si, ela depende de serviço, depende de gente. Se quem está conosco não está feliz, o hóspede não vai estar feliz. E quais são os grandes obstáculos à rentabilidade de um hotel de selva aqui na nossa região? Eu diria, por exemplo, o custo de energia, o custo... Infraestrutura. Infraestrutura é o principal. Um hotel de selva ele tem que ser praticamente autossuficiente, né? Você tem que se virar para trazer e levar resíduos e mantimentos, você tem que se virar para trazer funcionários e levar funcionários, tem que se virar com energia, você tem que se virar com toda essa parte de infraestrutura que os hotéis de cidade não têm que lidar tão intensamente, né? E isso também acaba sendo um diferencial. Enfim, você está dentro da floresta, você subentende que você tem que saber lidar com isso, né? Tem a questão também de mão de obra, mas a mão de obra aqui é muito boa, né? A gente muito ouve de que existe dificuldade, enfim, mas a essência é muito boa. Uma vez você treinando, e a gente fez muito treinamento interno, treinamento de acompanhamento, o que a gente chama de on-the-job training, sabe? Pega, vai, acompanha e faz. São pessoas que têm vontade de aprender, têm vontade de melhorar, têm vontade de conhecer mais. E isso muitas vezes você não encontra em outros lugares. A pessoa já tem um certo vício, eu sei mais do que de fato sabe, e a gente teve uma grande dificuldade no começo, mas a partir do momento que a gente identificou o amazonense, o nosso funcionário de Novo Airão, que abre mão do feriado, abre mão do domingo, que entende que o momento de lazer dele é quando os outros estão trabalhando, enfim, mas é que ele entra nesse ritmo, aí a gente está super bem servido. Constatação que é bem recorrente, o turista chega em Manaus, é recepcionado no aeroporto e segue direto por via terrestre, por via aérea, enfim, por barco, até um hotel de selva. E ele praticamente não fica em Manaus, não visita Manaus. Qual é a razão disso? Faltam atrações, falta infraestrutura? Qual é a tua opinião? A gente, na nossa própria histórico de reservas, a gente vem percebendo que cada vez mais
o turista ele está querendo ir para a floresta e voltar para a floresta. E antes ele ficava uma noite em Manaus ou 2 noites em Manaus, e cada vez mais aumenta o número de hóspedes que chega no aeroporto, e a gente busca no aeroporto, e a gente leva para o aeroporto. Acho que isso tem muito a ver com uma série de coisas, mas se a gente for analisar Manaus é uma cidade muito focada no distrito, né? O turismo que traz cliente para Manaus é o turista de negócios. É o turista que vem aqui na segunda-feira e vai embora na sexta. Fim de semana, os hotéis que têm uma taxa altíssima de ocupação, eles caem. Tem até promoção de preço para fim de semana. Então, falta Manaus, de uma certa forma, voltar a olhar os potenciais turísticos que eles têm, que estão aqui, que é o teatro, é o mercado que vai ser reinaugurado, graças a Deus, enfim. Sem dúvida. O Rio, a cidade ela não é voltada para o Rio, Sim. E você tem um potencial de turista de lazer que está louco para conhecer. Manaus ainda é a porta de entrada do turismo na Amazônia brasileira. A propósito de Manaus, você estava me dizendo também que pretende construir um hotel aqui em Manaus para servir de base de apoio à tua operação até Novo Airão. Como é que é esse projeto? Basicamente, tendo esse diagnóstico que eu acabei de dizer, a gente sente falta de um hotel voltado para o turista de lazer. Esse hotel é um hotel que a gente pretende fazer no centro, a gente tem imóvel comprado, tá na parte de aprovação de projeto, é um imóvel tombado, tem as questões burocráticas que envolvem toda a aprovação desse projeto, mas as coisas estão andando mais lentas do que a gente gostaria de ter esse hotel inaugurado para a Copa do Mundo, isso vai ser impossível, né? Mas estamos caminhando com isso para fazer um hotel de pequeno porte, um hotel com 30, 35 apartamentos, mas com quartos muito amplos, aproveitando a tematização histórica, né? A época da borracha, a gente vai usar o imóvel histórico para você ambientar o hóspede naquele tempo, mas os quartos vão ser quartos super modernos, amplos, com serviço de primeira qualidade, para receber o turista voltado ao lazer. Guto, uma última pergunta, nós estamos no último minuto do nosso programa. Que recomendação você daria a um empresário do ecoturismo, baseando na sua experiência, no seu trabalho, no teu aprendizado até aqui? Cara, a grande recomendação é trabalho, trabalho, trabalho. Morei 4 anos em Novo Airão. Para quem é de São Paulo é uma mudança muito radical, mas traz resultado. Enfim, trabalha, entende seu público e entende que o público ele quer aventura no momento da aventura. Na hora de voltar para o hotel, na hora de dormir no quarto, ele quer ter um mínimo de lazer, né? Eu acho que é talvez um legado que a gente possa ter começado a deixar. A aventura do quarto para fora, não de fora para dentro. Guto, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Sucesso, mais sucesso ainda, e estamos sempre à sua disposição aqui no Ponto de Equilíbrio. Sucesso para todos nós. Agradeço pela visita, pela oportunidade. Espero que você em casa tenha gostado. Não deixe de curtir nosso programa no Facebook, programa Pontos de Equilíbrio. Traga as suas críticas e as suas sugestões. Até a próxima semana. Apoio Jornal do Comércio.